Good evening. Boa noite. How many of you were here last night? Quantos de vocês estavam aqui na noite passada? How many of you wish you had been somewhere else last night? E quantos de vocês queriam estar em outro lugar na noite passada? Just kidding. Só brincando, brincadeira. So, I want to start off this evening with open up the floor if you have any questions or comments or suggestions from last night. Eu gostaria de começar essa noite abrindo a oportunidade para fazer perguntas, se alguém tem pergunta, comentários, ou do que falamos na noite passada. We talked about God being at work throughout history. Falamos sobre Deus trabalhando durante a história. We talked about wealth creation. Falamos sobre a criação de riqueza. We talked about Jeremiah. Falamos sobre Jeremias. A restored marketplace. Mercado restaurado. Business lifting people and nations out of poverty. E negócios tirando pessoas da pobreza. And we talked about orchids. E falamos sobre orquídeas. And bread and cereal. E de pão e cereais. Any questions and comments, suggestions? Algum comentário, perguntas ou sugestões? We'd like to hear you more. So you can continue. No questions, no comments. Sem comentários, sem perguntas. No, you can ask questions. Vocês podem fazer perguntas. But you don't have to. Não tem, né? Okay. Ok. I'm going to put you to work then. Então vou colocar vocês para trabalhar. We're going to look at Jeremiah chapter 32 again. Vamos olhar Jeremias capítulo 32 de novo. Do you have a Bible? Jeremiah chapter 32. Jeremias 32, capítulo 32. So take up your smartphones. Pegue os seus smartphones. That's where the Bible is, right? É onde a Bíblia está, né? And I'm going to ask Alex to read verses 7 through 15. Então, vamos ler os versos 7 ao 15. Eis que... Todo mundo achou? Eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate, a ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Hanamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hanamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Thank you. So, again, the context was there was a marketplace. O contexto, de novo, havia um mercado. It was working. Estavam trabalhando. Then through the war it collapsed. E o mercado estava ativo, e pela guerra ele colapsou, ele caiu. But through the prophetic act of investing in a doomed city, mas pelo ato profético de investir numa cidade condenada, God was saying, I will restore the marketplace again. Deus estava dizendo: eu vou restaurar de novo o mercado. And we looked at some of the issues of some of the
items of a functioning, restored marketplace. Nós vimos aqui alguns dos itens sobre necessários para um bom funcionamento do mercado, So as kingdom entrepreneurs, assim como empreendedores do reino, as pastors, as professionals, as lawyers, como pastores, profissionais e advogados, we want to see justice and human dignity and freedom operate in the marketplace. nós queremos ver justiça, dignidade humana e liberdade operando no mercado. So what I'd like you to do now for a few minutes E o que eu gostaria de que você fizesse agora por alguns is minutos to turn to each other, 2, 3 each, small groups, para você se virar para uma pessoa que está ao seu lado, ou 2 ou 3, um grupo de 2 ou 3, and discuss among yourself e que vocês discutam entre vocês what is the problem with the marketplace in your country. qual é o problema do mercado no seu país hoje. It could be Brazil, it could be Venezuela, it could be Chile. Pode ser Brasil, Venezuela, ou Chile. What needs to be restored to a godly standard? O que precisa ser restaurado para um padrão divino, para termos um padrão divino. And so identify 1 or 2 things, Identifique uma ou duas coisas, and then also identify 1 or 2 things that could be done to work towards the restoration. então, e também identifique uma ou duas coisas que poderia ser trabalhado na situação da restauração, como restauração. Instructions, okay? As instruções estão entendidas? All right, go ahead and discuss Então, with vamos one lá, another. começa a discussão. I'm glad to hear you talk, Eu gostaria muito de ouvir vocês conversar. and I assume it was difficult to find some problems. Eu sei que não é difícil achar muitos problemas, né? Or did you find some problems? Vocês acharam alguns problemas? Definiram alguns problemas? Okay, so, shh, please. Silêncio, por favor. So let's hear from you, just briefly, 1 word, 2 words. What are some of the problems in the marketplace in your countries? Just shout Vamos out. ouvir de vocês uma palavra ou duas, né? Uma pessoa ou duas, rapidamente sobre os problemas que vocês identificaram no mercado aqui no Brasil ou no país que vocês tiver. Quem se habilita? Problems are easy to see. The problem is the solution. Yeah, but mention the problem. We'll come to solutions. O nosso grupo aqui identificou uma situação hoje sobre a questão dos governantes, que são pessoas que não têm princípios da palavra, princípios de Deus, e eu acho que pela omissão da igreja, isso aumentou muito no nosso país. A gente esteve dormindo por vários anos, e quando isso começou a vir à tona, o estrago é bem grande. Então, essa situação de corrupção, de pessoas que estão lá, que não têm princípios nenhum da palavra, chegou num ponto que chegou hoje no nosso país, o Brasil. Obrigado. Outro grupo. Alô? Outro grupo, outra observação? Na verdade, eu vou dar um pouquinho de continuidade no que ele falou, que nós elegemos a transparência, o sistema corrupto que a gente se encontra, é o que está mais em evidência hoje no país. E eu fiz um paralelo um pouquinho dentro da experiência que eu vivi. O ano passado eu fui candidata a vereadora e eu não me elegi, eu fiquei na suplência, mas o que eu constatei foi que a gente dá muita ênfase ao topo da corrupção, o representante lá de cima, o presidente, mas, na verdade, quando eu estava fazendo a campanha, quando eu estava em campo, né, divulgando a minha campanha e pedindo voto,
a pergunta que eu via, o que eu vou ganhar em troca para votar em você? Eu falava, o meu compromisso de dar o meu melhor naquilo que eu me prestei a concorrer, que é cargo de vereadora. E aí eu ouvia recorrente, não, isso não é o suficiente para mim. E no dia da eleição, existia um mercado paralelo de venda de voto. Na minha cidade, um voto custava R$50, e eu não exercia a prática da compra do voto. E por esse motivo eu não fui eleita. Todos os 19 que foram eleitos, todos, 100% foram eleitos mediante a compra de voto. Então, nós olhamos muito para quem está lá na frente, lá em cima, nos representando, mas a corrupção ela está na base, ela está, né, o compromisso nosso, infelizmente, tem ligação com a educação, que tal, mas isso é muito, muito, muito comprometedor. Vou ser breve para não me estender mais. Já que ele falou, então, da questão governabilidade lá, aqui, sobre a questão corrupção, eu queria levantar um ponto, assim, que a nossa conversa aqui, nós somos direto para a questão do processo produtivo no Brasil. Uma das coisas que a gente pensa aqui é que o seguinte, nós estamos focados na questão de produzir o que é mais fácil, o commodity. Tudo que nós ainda somos um país que manda para fora a matéria-prima da forma mais simplificada possível e pouca gente ganha muito dinheiro por causa disso. O Aderaldo, que está aqui, chegou agora, ele citou o exemplo de uma siderurgia instalada no estado do Ceará agora, que vai aumentar quase que em 60% ou 60% o PIB do estado do Ceará. Vai beneficiar 3 mil pessoas direta, 10 mil. Um estado que tem 7 bilhões de pessoas, só 3, e mais os seus participantes, 10 mil pessoas, que indústria é essa? Mas por que essa indústria? Porque nós não queremos estudar ciência, nós não queremos investir em pesquisas, nós não queremos ser engenheiros, nós não queremos produzir de verdade. Vamos ver o que Deus tem para nós, um concurso público, uma oportunidade fácil. Nós estamos desejando isso. Botar a mão na massa, produzir, gerar indústria. Teve um irmão que não está aqui, ele falou, somos um país que nem sequer entramos na industrialização e já saímos dela. Então, eu entendo que esse é um problema estrutural do ponto de vista produtivo, que gera um comportamento que, por sua vez, é mais fácil pagar R$50 por um voto. Porque eu não estudei, eu não fiz nada, eu não tenho informação, e para quê? O que eu vou ganhar? Esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Vamos parar por aqui. A não ser que você consiga identificar o problema em menos de 10 palavras. Vamos contar. Honestidade, falta. Honesty lacks. Justiça e preço justo, falta. Acepção de pessoas, falta. Ou se faz, né? 4 palavras aí que poderia começar a discutir um pouco mais também. Okay. All right, looking at these problems, Olhando esses problemas, and I know we could probably spend the whole evening just identifying problems. e talvez a gente pudesse passar a noite toda falando sobre os problemas, né? Can we list maybe 2, 3 possible solutions briefly? Podemos listar talvez 2 ou 3 soluções rapidamente. And the emphasis is on briefly. E a ênfase é no rapidamente. Boa noite, irmãos. Na questão dos problemas, também identificamos as mesmas coisas, principalmente a falta de temor de quem governa o nosso país e a omissão da igreja. E uma das soluções que nós discutimos, e também hoje é um problema, é a divisão da igreja. A igreja, como todo, está dividida. Então, ter um posicionamento, uma solução, né, como irmãos,
Hoje fica muito difícil, porque irmãos abriram mão de uma unidade, né? E isso hoje seria a solução nossa, a unidade da igreja. E a igreja hoje é dividida no Brasil, né? Thank you. Okay. Important. Importante. We're actually going to come to that this evening, talking a little bit about that. Vamos falar sobre isso aí que você está falando um pouco essa noite. Any other thoughts on how to address these problems? Alguma outra ideia sobre como a gente poderia solucionar esses problemas? To be born again. Yes. Cheguei um pouco atrasado no grupo, mas não é uma ideia nova, porém é uma ideia que tem que ser reforçada diariamente, dentro da sua casa, dentro das igrejas. Inclusive, ela vai fazer com que se reúnam de novo as ideias. É uma ideia que tem um nome muito pequenininho. Oração. Oração? Prayer, sorry. He said, Yeah, okay. oração. Rudy? Mudar a base da educação. Mudar a base da educação no Brasil. Como tiramos Deus do sistema, nós estamos edificando sobre areia. E sabemos que se investirmos em educação é algo de longo prazo. Então, temos que esperar uma geração para dar o resultado, né? Mas é compensador. Thank you. I will, this is very helpful. We will continue to talk about divine economy. Vamos continuar falando sobre a economia de Deus. And, when we talked about Jeremiah, a functioning marketplace, we're talking about, what is a divine economy? What Quando may that falamos look like? de Jeremias 32, nós falamos sobre economia divina e falamos sobre como essa economia deveria acontecer. And we are many kingdom entrepreneurs here. Somos vários empreendedores do reino And entrepreneurs are usually problem solvers. e empreendedores geralmente são solucionadores de problemas. But what we need to see is that we need to build an ecosystem if we're going to have a true transformation. Mas o que temos que ver é que nós temos que criar um ecossistema se realmente queremos ver a restauração chegando. And we looked at, a historical timeline, Se olharmos a linha da história ali, learning from the Bible, aprendendo da Bíblia, from history, da história and from people who've gone before us around the world. e das pessoas que vieram antes de nós na história. So we had the guy in Norway. Nós temos aquele senhor ali na Noruega. So let's look at him for a second. Vamos olhar para ele durante um segundo. Looking at, we are parts of God's economy Considerando que somos parte da economia de Deus, to bring justice to the marketplace, que vamos trazer justiça ao mercado, fight corruption, combater a corrupção, by introducing transparency, introduzindo assim, através da introdução da transparência, creating a value system based on biblical values, um sistema de negociação com valores bíblicos. so people can be lifted out of poverty Então as pessoas podem sair da pobreza and a nation can be transformed. e a nação pode ser transformada. So last night we mentioned briefly about this Norwegian guy called Hauge. Na noite passada falamos rapidamente sobre esse senhor chamado Hauge, da Noruega. And he lived in Norway about 200 years ago. Ele viveu na Noruega 200 anos atrás. What was Norway like 200 years ago? Como era a Noruega 200 anos atrás? People were poor. As pessoas eram pobres. Most people lived on a farm. A maioria das pessoas viviam numa fazenda. It was not a democracy, Não era uma democracia. and they did not have religious freedom. E eles não tinham liberdade religiosa. 200 years later, 200 anos depois, Norway is one of the richest countries in the world. a Noruega é um dos países mais ricos do mundo. It's probably the only country in the world
who has the following problem. E talvez seja o único país do mundo que tem o seguinte problema. In the national parliament, they discuss what they're going to do with about hundreds and hundreds of billions of dollars in surplus that they have. No parlamento eles discutem sobre os bilhões e bilhões e bilhões de dólares que eles têm de superávit. Do you have that problem in Brazil? Vocês têm esse problema no Brasil? No, we don't have that problem in Sweden either. Nós também não temos esse problema na Suécia. So, do you know where Swedish kids go to find work? Você sabe onde os jovens suecos vão para trabalho? They go to Norway. Eles vão para a Noruega. Now, today Norway is rich, it's a democracy, Hoje a Noruega é rica, é uma democracia, and they have systems to distribute that wealth to all its citizens and regions. e eles têm sistema de distribuir essa riqueza para todos os cidadãos e pessoas. How did they change? Como eles mudaram assim? Isso. Because even today, there are a lot of poor countries, agricultural, not a democracy, no religious freedom. Porque até hoje tem países que são pobres, que não são uma democracias e que não são democracias e que não têm liberdade religiosa. Hauge had this motto for his life: O Hogg tinha esse lema na vida dele: serve God, servir a Deus, serve people. servir as pessoas. And he was very entrepreneurial. E ele era muito empreendedor. He had this encounter with God, personal encounter with God. Ele teve um encontro pessoal com Deus. And so he had this vision: I'm going to work for the nation, not just for myself. E ele teve essa visão: eu vou trabalhar para a nação, não só para mim. So he literally walked from village to town to town. Ele literalmente foi andando de cidade a cidade, povoado a povoado. And when he coming close to a village, E quando ele chegava próximo a uma vila, he would roll up his sleeves, ele levantava as mangas, go out into the fields, entrava nos campos, work with the farmers, trabalhava com os fazendeiros, and at the end of the day, e no final do dia, they'll invite him for dinner. eles convidavam ele para jantar. And after dinner, E depois do jantar, he would say, "Can I read from the Word of God?" ele falava assim: posso ler da palavra de Deus? And he did. E ele lia. And then he engaged people in a conversation. What does this mean? E ele atraía as pessoas para uma conversa. And- Eles perguntavam: o que significa isso? And he engaged both men and women in those Bible conversations. E ele atraía tanto homens quanto mulheres para essas conversas sobre a Bíblia. Then he wrote books with Christian messages. E então ele escreveu livros sobre mensagens cristãs. Half the population, 50% of Norway's population, read his books. A metade da população da Noruega leu os livros dele. So there was a revival. Então houve um avivamento. And that revival meant that people internalized biblical values. E esse avivamento significou que as pessoas internalizaram valores bíblicos. Thou shalt not steal. Você não roubarás. You should not lie. Não darás falso testemunho. You should work. Você deve trabalhar. And you should support your family. E você deve sustentar a sua família. And you should pray. E você deve orar. So that was one of the things that he did. Esse foi uma das coisas que ele fez. But remember, Norway was poor. Mas se lembre que a Noruega era pobre. So he was thinking, how can I help people out of poverty? Então ele pensava: como eu posso tirar as pessoas da pobreza? You know, missionaries, they always see needs. Os missionários, você sabe que geralmente eles focam nas necessidades. Business people always see opportunities. E homens de negócios veem oportunidades. So he saw both. Ele resolveu os dois. So wherever he went, he saw, here is a business opportunity. E para onde ele ia, ele identificava: aqui tem uma oportunidade de negócios. So as I mentioned last night, E como eu mencionei na noite passada, he started 30 businesses in 5 years. ele começou 30 negócios em 5 anos. And there were different industries. E em diferentes indústrias. He came into a city, to a village, hey, let's start a business here. I see what we can do. Ele entrava naquelas vilas e falava: opa, vamos começar um negócio, eu sei o que a gente pode fazer. And in the business decisions, he engaged both men and women. E
nessas decisões de negócios, ele atraía tanto homens quanto mulheres. And he was looking for investors. E ele procurava investidores. And he said, invest in my business, Ele dizia, invista no meu negócio, but it's not just about financial wealth. mas não era só sobre a riqueza financeira. We need to make sure there is social returns and spiritual returns on these investments. Ele tinha que ter certeza que haveria um retorno social para aquelas pessoas. So he made sure Espiritual, desculpa. So he made sure that these companies also employed handicapped people and others who were vulnerable in the marketplace. Ele fez certeza de que essas pessoas, essas empresas poderiam contratar pessoas com necessidades especiais. So he created an entrepreneurship movement. Ele então criou esse movimento de empreendedores. He started and he delegated. E ele começou e ele delegou. Church movement, entrepreneurship movement. O movimento da igreja, o movimento de empreendedorismo. And it's the same kind of things that Valorum is talking about and Business as Mission is talking E é a about. mesma coisa que Valorem está falando e que Negócios como Missão está falando também. And he did that 200 years ago. Ele fez isso há 200 anos atrás. Norway changed. Noruega mudou. Historians, even non-Christian historians today in Norway, Historiadores, até mesmo historiadores que não são cristãos, would call him, he's the father of modern democracy in Norway. Consideram ele como o pai da democracia moderna na Noruega. And they would say, one reason Norway has been successful E eles falam assim que o principal fato da Noruega ter tanto sucesso is because he recognized issues like justice, human dignity, and freedom. é porque ele reconheceu negócios, pontos essenciais como justiça, freedom, and human dignity. dignidade humana e liberdade. And in that, recognizing we need to empower both men and women. E reconhecendo esses valores, nós temos que atrair tanto homens quanto mulheres. You can never see a nation transformed if you neglect or suppress half the population. Você nunca vai ver uma nação se desenvolvendo se você negligenciar ou suprimir metade da população. Nigeria A Nigéria and Norway, e Noruega they found oil about the same time, 50, 60 years encontraram ago. petróleo basicamente na mesma época, 50, 60 anos atrás. More than 80% of all the oil revenues in Nigeria goes out of the country into Swiss bank accounts. And so Mais de 80% da receita do petróleo da Nigéria vai para fora do país, para contas na Suíça ou em outros paraísos fiscais. And it has really been oil extraction to make some people rich. E realmente a gente pode dizer que foi uma extração de petróleo para fazer poucas pessoas ricas. And it has polluted huge areas and river with oil. E várias áreas foram poluídas pelo petróleo, rios e outros lugares. So oil has not been a blessing to Nigeria. Então o petróleo não tem sido uma bênção para a Nigéria. Oil for Norway has been a huge blessing. O petróleo para a Noruega tem sido uma ótima bênção. What's the difference between Norway and Nigeria? E qual a diferença entre a Noruega e a Nigéria? A value system, O sistema de valores, a biblical transformation, a transformação bíblica, but people were embracing, they met Jesus and they embraced biblical values. eles conheciam Jesus e abraçavam valores bíblicos. And they started to take the Sunday talk into a Monday walk. E eles começaram a transformar a pregação do domingo na ação de segunda-feira. They were not Mr. Dichotomy, Eles não eram o senhor de dicotomia. okay? Because you can have, Nigeria has lots and lots and lots of people in church. Porque a Nigéria também tem muitas e muitas pessoas na igreja. People in church is not a guarantee for a transformed marketplace. Ter pessoas na igreja não é uma garantia de ter uma transformação na nação. It is not until we as men and women of God Não é até que nós, homens e mulheres de Deus, take our faith seriously consideremos a nossa fé com seriedade into the marketplace no mercado. to work for justice, dignity and Para freedom. trabalhar pela justiça, dignidade humana e liberdade. Amen. Amém?
Nations can be transformed. Nações podem ser transformadas. Venezuela can be A transformed. Venezuela pode ser transformada. Brazil can be Brasil transformed. pode ser transformado. Amém. Amen. Sweden, I don't think so. Suécia, eu não estou muito certeza. So, when we look at this, we are a part of this God story. Então nós olhamos aqui e entendemos que nós somos parte da história de Deus. And the premise in this conversation is that we believe that God calls, equips, and deploys people to serve in and through business. E a premissa dessa nossa conversa é que Deus chama, equipa e posiciona pessoas para servir de dentro e através de negócios. Do you believe that? Você acredita nisso? Have you really received that calling and accepted that calling? Você realmente recebeu esse chamado e aceitou esse chamado? Have you? Raise your hand. Levante a mão, quem recebeu. Are you rejoicing in that calling? Você se alegra com esse chamado? Good. Bom, Going back to the Wealth Creation Manifesto. vamos de novo ao manifesto sobre a criação de riqueza que vocês têm na pastinha de vocês. Okay. Aquela folhinha. Read together. Alex, you lead us in the number 2. Vamos ler juntos o número 2. Quem pode ler aqui pode ler. O manifesto que está na sua mão tem a mesma tradução. Vamos lá? 1, 2. Somos criados à imagem de Deus para criar com Ele e para Ele produtos e serviços para o bem comum. Amen. Amém? All right. Number 3. Número 3. Criar riqueza é um chamado santo e um dom dado por Deus que é recomendado na Bíblia. Amen. Amém? Okay. Number 4. Os criadores de riqueza devem ser reconhecidos e encorajados pela igreja, equipados e liberados para servir no mercado entre todos os povos e nações. Amen. Question to you. Uma pergunta para você. How many of you are in business? Quantos de vocês têm um negócio? Estão em negócios? Okay. Basically, most of you. Basicamente, a maior parte de vocês. How many of you have been asked the following by your pastor? E quantos de vocês receberam a seguinte pergunta do seu pastor? How can I pray for you and your business this week? Como eu posso orar por você e pelo seu negócio essa semana? Quem já recebeu essa pergunta do seu pastor? Okay. Then it is the minority. Então é bastante a minoria, né? Okay. How many of you have been asked the following by your pastor? E quantos de vocês foram pedidos o seguinte do seu pastor? Can you please give money to the church? Você pode ofertar para a igreja? That's more. É mais gente. Are there any pastors here? Existem pastores aqui? Okay. All right. Pastors, Pastores, it will make all the difference in the world towards a transformed Brazil, Venezuela, and Chile. vai fazer toda a diferença na transformação do Brasil, Venezuela e Chile. If you just start by asking, how can I pray for you and your business this Se você week? começar a perguntar, posso orar por você e pelo seu negócio? That will help bridge the sacred secular gap. Isso vai fazer uma ponte entre o que é secular e o que é espiritual. That will take the Sunday talk into a Monday walk. Vai levar a pregação de domingo para a ação da segunda-feira. That will move people from being number 1 and 2 Que vai tirar daquele perfil 1 e 2 into number 3 to kingdom entrepreneurs. para o número 3, o perfil número 3, de empreendedores do reino. Now, so
We are standing on the shoulders of those who have gone before us. Nós nos temos baseado nesses homens de negócio, esses homens que vieram antes de nós. At the same time, Ao mesmo tempo, we see an unprecedented move by God in our generation all over the world. nós temos visto um movimento que nunca teve um precedente antes do nosso Senhor durante esse período, nosso período. In the last 20 years, we've seen people all over the world, like Valorum groups, emerge. Durante esse tempo, temos visto grupos como Valorem aparecendo em vários lugares do mundo. And we praise God for that. E louvamos a Deus por isso. So God is doing something extraordinary in our time. Então Deus está fazendo uma coisa extraordinária no nosso tempo. And it's not Valorum, it's not Mats Tunahag who's doing this. E não é Valorem nem Mats Tunahag que está fazendo isso. No, it is like a big orchestra, É como se fosse uma grande orquestra, but God is the conductor. mas Deus está conduzindo. Ele é o maestro. But we want to fine-tune our instrument, Mas a gente tem que afinar os nossos instrumentos so we create a symphony. para criarmos uma sinfonia. What's the opposite of symphony? O que é o oposto de sinfonia? Cacophony, Cacofonia. which sounds terrible. Que tem um barulho terrível, né? Tem um péssimo. So that's why we are trying to align our thinking with biblical thinking. Nós temos que alinhar o nosso pensamento ao pensamento bíblico. That's why we talk about business as justice, E é por isso que falamos sobre negócios com justiça. business as stewardship, Negócios como mordomia. business as servant leadership, Negócios como liderança de serviço. business as taking care of God's creation, Negócios como tomar conta da criação de Deus. business as great commission, Negócios como um mandamento. Uma Business- grande missão. business as loving your neighbor. Negócios como amando o seu vizinho. So we're taking all these themes E pegamos todos esses temas and we're fine-tuning our business instrument. e então nós afinamos os nossos instrumentos. And some have a violin, E alguns têm violinos. and some have the small little piccola flute, E alguns têm and flautinhas. some have the big drums. E alguns têm aquelas tambores grandes. And we are different, Nós somos diferentes. but we all want to fine-tune Mas todos our nós instruments. temos que afinar os nossos instrumentos. And look at God, E olhar para Deus, the conductor. o maestro, So we'll play a symphony, para que a gente possa tocar uma sinfonia. and that symphony will be a part of seeing our nations transformed. E essa sinfonia vai ser uma parte de vermos a nossa nação restaurada. That is part of the restoration of the É marketplace. parte da restauração do mercado. Amen. Amém? But as we do that, Mas ao fazermos isso, we need to recognize it is not just about business people. mas temos que reconhecer que não é só sobre pessoas de negócios. Even though business people are extremely important. Apesar de que pessoas de negócios são extremamente importantes, What we've seen in the last 20 years o que temos visto nos últimos 20 anos is a growth of people in church, business, mission, and academia embracing this kingdom mentality. é um crescimento de pessoas que estão em missões, negócios, igreja e academia abraçando esse movimento. And what we see here in Brazil and Valorum, the 5th Congress, E o que vemos aqui no Brasil, Valor e no 5º Congresso, we see in other parts of the world too. nós temos visto também em outras partes do mundo também. We're not alone. Nós não estamos sozinhos. I work with a group in Indonesia, Eu trabalho com um grupo na Indonésia, a business group. um grupo de negócios. 15 years ago, they did not exist. Há 15 anos atrás eles não existiam. We started 11 years ago. Nós começamos 11 anos atrás. Now we have put through 10,000 business people through a business as mission training. Hoje nós temos colocado 10 mil pessoas no treinamento como negócios com missões. Indonesia is the biggest Muslim country in the world. A Indonésia é o maior país, um dos maiores países muçulmanos do mundo. So this started with, Protestant, evangelical, charismatic, and some Catholics. Isso começou entre os protestantes, os carismáticos e alguns católicos. After 7 years, Depois de 7 anos, a
prominent Muslim leader in Indonesia who I've met proeminente líder muçulmano na Indonésia came and knocked on our door and said, "Can you do this business as mission training also for Muslim entrepreneurs?" ele veio, bateu na nossa porta e perguntou: vocês podem fazer esse movimento também entre os empresários muçulmanos? And he said, "Well, you know we're Christians, and this is a sort of Christian value-based training." E você sabe, aí eu respondi: você sabe que nós somos cristãos e esse é um sistema de valores cristãos que estamos plantando. And they said, "Yes, and that's what we want." E ele disse: sim, eu sei, é o que nós queremos. So we did the first training camp for Muslim entrepreneurs. Então fizemos o primeiro acampamento para empreendedores muçulmanos. So after each training camp, we have an open mic where people can give feedback. E depois de cada acampamento de treinamento, nós tínhamos um microfone aberto para que as pessoas pudessem comentar, falar alguma coisa. And we had the longest queue ever. People wanted to give feedback. Então nós tivemos a maior fila que nós já tivemos nesse acampamento para as pessoas que queriam vir e dar o seu retorno, o seu comentário. And most of the feedback were two things. E a maioria dos comentários eram duas coisas. One, Uma, this is great. é muito bom. Two, Segundo, what took you so long to come to us Muslims to do this por training? que vocês demoraram tanto a vir para os muçulmanos e dar esse treinamento? You've been doing it for Christians for such a long time. Vocês têm feito isso para os cristãos há tanto tempo e não para os muçulmanos. A couple of years ago, Há uns 2 anos atrás, Catholic leaders and bishops said, "Could you do this for Catholic business people specifically?" alguns líderes católicos e bispos falaram: vocês podem fazer esse treinamento entre os empresários católicos? So I was there in Jakarta in Indonesia in July, Eu estava lá em Jakarta, na Indonésia, em julho. and there were about 200 Catholic businessmen and women, Então tinha mais ou menos 200 homens e mulheres de negócios. and it started with a mass. E começamos com uma missa. Then halfway through the training program, E depois metade do treinamento, the priests came back, o padre, né, veio and there was time for confession. e houve tempo para confissões. Because we've all failed in business, haven't we? Because todos nós falhamos em negócios, não é? And then we continued, E então continuamos and then we ended with another mass. e depois terminamos com uma nova missa. God is at work in an unprecedented way. Deus está trabalhando de formas sem precedentes. There's a group in Nepal, Tem um grupo no Nepal, up in the Himalayas, nos Himalaias, the Kingdom Himalaya. Entrepreneurs, like you, empreendedores do reino, como vocês. they have met together every month for 11 years. Eles têm se encontrado todo mês há 11 anos. And the leader of that is a business guy who's an engineer, E o líder era um cara que era um engenheiro, very organized. muito organizado. So they have notes for every meeting for 11 years. E ele tinha anotações de cada encontro dos 11 anos. Now, when you think about China, O que você pensa da China? do you think about religious freedom? Você acha que tem liberdade religiosa lá? No. But God is at work in China when it comes to this in an amazing way too. Deus está trabalhando na China também de uma forma maravilhosa em relação a isso também. So we see how all these four E nós temos visto como todos esses 4 are working together in China. estão trabalhando juntos na China. There are mission groups that have translated business as mission material into Chinese. Existem missionários que traduziram material de negócios com missões para chinês, Working with some academics, trabalhando com alguns acadêmicos. and now they're teaching business as mission and kingdom entrepreneurship in seminaries inside China. E hoje eles estão trabalhando, fazendo treinamento de empreendedores do reino dentro da China. Training Chinese business people to do business along the Silk Road in Central Asia back to Jerusalem. Eles estão ensinando empresários chineses a fazer negócios em toda a Silk Road. Silk Road. Yeah. Da China através da Rota da Seda até Jerusalém. So there is something new at work. Então existe algo novo sendo trabalhado. I'm working with a
denomination of 2,000 churches in Russia, Eu trabalho com uma denominação de 2.000 igrejas na Rússia. and they have said, well, this is what we want to do E in eles, Russia. e eles disseram, exatamente é isso que nós queremos aqui na Rússia. And Paul Humeta, who was here today, Paulo E o Humeta. Paulo Maitá estava aqui hoje, he's also working with a group in Kenya, e ele também trabalha com um grupo no Quênia. and that group in Kenya has in 5 years trained 750 entrepreneurs to start and grow BAM businesses. E esse grupo tem trabalhado com 750 empresários para trabalhar negócios no Quênia. And some of these businesses are today multi-million-dollar businesses. E alguns desses negócios hoje são multimilionários, negócios multimilionários. That's a lot of money, even more so in Kenya. É muito dinheiro, muito mais no Quênia. So God is doing something in our generation, Então Deus está fazendo alguma coisa na nossa geração. and we are a part of that. E somos partes disso. Amen. Fazemos parte disso. Amém? But Porém, how do we create critical mass for transformation? mas como criamos uma massa crítica para essa transformação? In the secular world, they talk about social enterprise. E no mundo secular, eles falam sobre empresas sociais. And that's a good thing. E é uma boa coisa. Businesses thinking, how can we make a difference, not only financially, but also socially, and be good stewards of the creation? Os negócios têm pensado não somente em fazer diferença financeiramente, mas socialmente e também sobre a mordomia da criação. So, and billions of dollars have been invested in this Bilhões de dólares têm sido investidos nisso. from people like Bill Gates of Microsoft. Como pessoas como Bill Gates da Microsoft. Then Deloitte, the global consultancy firm, E uma empresa de consultoria mundial chamada Deloitte decided to make a study, research. decidiu fazer uma pesquisa, um estudo. What kind of impact do these social enterprises actually have? Que tipo de impacto que esses empresários sociais realmente dão no mundo? And the conclusion was that didn't have as much impact as one would expect. E a conclusão foi que não tinham tanto impacto como talvez as pessoas esperariam ter. Why? Por quê? Because it was too much of a silo system, a tunnel. Porque era como se fosse um sistema assim bem restrito, como um túnel. They were doing good things, Eles estavam fazendo coisas boas, but they were only thinking and working with business people. mas eles só trabalhavam e pensavam em pessoas de negócios. So this Deloitte study showed that if you really want to see a nation transformed, you need to connect more dots. E esse estudo da Deloitte chegou à conclusão de que se você realmente quer ver uma nação transformada, você tem que ligar muito mais pontos. You need to build an ecosystem. Você tem que criar um ecossistema. And this is what we've been trying to do also in BAM Global. E é exatamente isso que nós temos pensado na negócios como missões. Realizing is business people are important, but they can't do everything. Percebendo que pessoas de negócio são importantes, mas eles não podem fazer todas as coisas. So we want to connect with churches, so this thinking comes into preaching and teaching. Nós então queremos conectar com igrejas para que esses pensamentos se tornem em ações. And so the business people can be affirmed by the pastors in their churches. Então as pessoas de negócio podem ser apoiadas pelos pastores nas igrejas. We are engaging universities all over the world to start teaching this. Estamos atraindo universidades por todo o mundo para ensinar essas coisas. And we're also working with civil society groups, NGOs, mission agencies and others to that end. E também estamos trabalhando com grupos sociais e missões para esse fim. And the Deloitte study showed E esse estudo da Deloitte mostrou that if these kinds of enterprises should have a greater impact, esse tipo de negócios sociais tinham que ter um impacto maior. they need to work with non-profits, Eles trabalhavam sem visar lucro, maybe even religious groups, eles talvez eram até grupos religiosos, and also liaise with governments. e eles também estavam envolvidos com governos. But for that to happen, Mas para acontecer isso, and this is encouraging to you, Junior, and all of you, e esse é algo que eu gostaria de encorajar você, Júnior, e todos vocês, they need
what they called an industry facilitator. Eles chegaram à conclusão que eles precisavam de o que eles chamavam de facilitadores dos mercados, das indústrias. That is your number 4. Esse é o número 4 seu. Your militant, O seu militante. which I would like to call a catalyst. E o que eu gostaria de chamar de catalisador. Somebody who's connecting the dots, A pessoa que está ligando esses pontos, looking at the bigger picture, olhando a figura maior, moving people towards kingdom mentality. movendo as pessoas para a mentalidade do reino. That's what Deloitte even identified. If we're going to have a greater impact, that's the kind of people we need. Até mesmo a Deloitte percebeu isso, que se você quiser ter um impacto maior, isso é o que as pessoas precisam. They call them industry facilitators. Eles chamam de facilitadores dos mercados das indústrias. People who could facilitate cooperation, communication Pessoas que podem facilitar a comunicação e os relacionamentos between different businesses and other groups. entre os negócios e outros grupos. Amen? Amém? Think how Deloitte can be very inspiring. Como a Deloitte pode ser tão inspiradora. One more thing and then we'll conclude. Oh no, one more slide, then I'm going to tell a story and then we're done. Mais um slide, vou contar uma história, então nós terminamos. Commercial. Comercial. But there's no money involved, so I guess it is not a Então commercial. não tem dinheiro envolvido, então eu posso dizer tranquilamente que é comercial. But this is also an indication that we are global. Isso também é uma indicação, uma prova que somos globais. So you find this kind of material in 19 different languages. Você pode ter acesso a esses materiais em 19 línguas. There's a lot of things in Portuguese and Spanish, Existem muitas coisas em português e em espanhol, but also Vietnamese and Chinese, mas em vietnamês, em Turkish chinês, turco, and whatever you want. o que você Swedish. quiser. Até sueco. Yeah, very good, very good. Because one of the group we need to connect with is thinking, educational systems. E uma das coisas que nós realmente precisamos estar conectando é o sistema educacional. Because business as mission or kingdom and entrepreneurship Porque negócios como missões ou empreendedores do reino is not a technique. não é uma técnica. It's not about, I'm going to put the Bible on my desk. Não é, vou colocar a Bíblia na minha mesa. No, it's a worldview. É uma visão mundial. It's having biblical thinking in your head. É sobre ter pensamentos bíblicos na sua cabeça. So it becomes a lifestyle. Então se torna um estilo de vida. So, do we want to see Brazil and the marketplace in Brazil transformed? Então nós queremos ver Brasil e o mercado no Brasil transformados? Yeah. Yes? Good. Then we need to learn from two things. Então nós temos que aprender duas coisas. One is from olives. É das azeitonas. Did I tell that story last year? Eu falei contei essa história no ano passado? No. Okay. I'll tell it to you. Special price because you're my friends? No. Okay, I'll do it for free. Cobrar um preço especial, vou cobrar vou falar de graça. All right. Olives. You like olives? Você gosta de azeitonas? Yeah, we had some olives on a good pizza last night. Eu comi azeitona na minha pizza ontem à noite. Now, I have often thought for many years that there are two kinds of olives, Eu sempre pensei durante muitos anos que existiam dois tipos de azeitonas, but I was wrong. mas eu estava errado. Again. De novo. They are not just green and black. Elas não são só verde e pretas. There are about 1,000 different kinds of olives. Existem 1000 tipos diferentes de azeitonas. Again, that's the God of flourishing. É o florescimento das coisas que Deus fez, né? You know, God would say, why should I only do 2? Let's do 1,000. It's fun. Por que eu faria só 2? Vamos fazer 1000 logo, vou fazer 1000 logo. So it is a diversity there. Então existe diversidade ali. So when we're talking about kingdom entrepreneurship, Então quando falamos dos empreendedorismo do reino, we're not just talking about 2 olives. não estamos falando só de dois tipos de We're azeitonas. not just talking about business people and pastors. Não estamos falando só de pessoas de negócios e pastores. No, we're talking about thousands of
olives. Nós estamos falando de milhares de azeitonas. Thousands of kinds of people that are needed Milhares de pessoas normais que precisam, que têm necessidades to see a nation transformed. de ver uma nação transformada. Now, in Singapore, I learned the following about olives. E em Singapura aconteceu o seguinte sobre as azeitonas In a botanic garden. no jardim botânico. Do you know how many years it takes before, when you plant an olive tree, before you get fruits? Você sabe quantos anos demora de quando você planta uma árvore de azeitona até você colher os primeiros frutos? Yes, 20, 25 years. De 20 a 25 anos. So you need patience. Então você precisa de paciência. So you plant 1 year an olive tree, Então você planta aquela árvore de azeitona, a oliveira, né? Um ano, and you go out there and look at it. It's like, oh, it doesn't look good, does it? e você olha e fala assim, não está muito bonita não. I'll give it 1 more year. Vou dar mais chance, mais um ano. A second year, Segundo ano, doesn't look good. não está bonito não. I'll give it 5 more years. Vou te dar mais 5 anos. But there are some olives coming. Aí você vê, tem algumas azeitoninhas. Because after 8, 10 years, there may be some olives. Depois de 8 a 10 anos, talvez você comece a ver algumas azeitonas. But they taste bad. Mas tem gosto ruim. Oh, I guess I have to wait another 5 years. Então você pensa, eu tenho que esperar mais 5 anos talvez. And after 15 years, I give up and I chop down the tree. E depois de 15 anos você se cansa e vai lá e corta a árvore. No, you should have waited 5 more years. Não, você tem que esperar mais 5 anos. Because once an olive tree starts to bear fruit, Mas a partir do momento que aquela oliveira começa a dar frutos, it can bear fruit for 2,000 years. ela pode dar fruto por 2.000 anos. That's a long-term investment. É um investimento no longo prazo. A blessing for the next generation. Uma bênção para a próxima geração. Like Jeremiah bought a plot of land, Como Jeremias comprou aquela propriedade and the return on investments were decades and decades later. e o retorno do investimento veio décadas e décadas depois. If we're going to see a nation transformed, Se queremos ver uma nação transformada, it's not going to take 1 year. não vai levar um It's ano, not going to take 5 years. nem 5 anos. It's not going to take 10 years. Não vai levar 10 anos. But what can we do today Mas o que podemos fazer hoje to set the stage for a blessed nation for the next para generation? dar a base para a próxima geração? Let's plan kingdom entrepreneurship olive trees today. Vamos plantar as azeitonas dos empreendedores do reino hoje. Amen. Amém? One more story and then finito. Mais uma história e depois acabamos. Because we're looking at transformation. Nós estamos falando sobre transformação. How we can be part of God's economy. Como nós podemos fazer parte da economia de Deus. Seeing a restored marketplace. Ver um mercado transformado. What can we then learn from history? Então, o que podemos ver da história? Aprender da história? What can we learn from movements of societal transformation? O que podemos ver de movimentos de transformação da sociedade? And let me mention 2. Vou mencionar 2. We have the abolitionist movement, those who fought against the slave trade. Nós temos um movimento abolicionista que lutou contra a escravidão. And have you heard about William Wilberforce? Vocês já ouviram falar sobre William Wilberforce? No. Não. Well, I just said William Wilberforce. You just heard it. Just kidding. Eu achei que vocês tinham falado, porque eu acho que eu já falei alguma coisa. Né? William Wilberforce lived about 200 plus years ago William Wilberforce viveu há 200 anos atrás in England. na Inglaterra. And the backbone of the British economy was slave trade. E a coluna principal do sistema econômico inglês era o tráfico de escravos. And he thought, well, I'm going to serve God, so I'm going to become a pastor. E ele falou, não, eu quero servir ao Senhor, então eu quero me tornar um pastor. But God and his friends convinced him, no, you will make a bigger difference if you become a politician. Não, aí amigos, e o Senhor falou com ele, não, você vai fazer uma diferença muito maior se você se tornar político. So he formed a team with him.
Então ele fez uma equipe com ele, formou uma equipe. He was a member of the British Parliament, Ele era membro do Parlamento Britânico and he put forth a bill that Britain should end slave trade. e ele fez a lei que a coroa britânica deveria abolir o tráfico de escravos. And literally, people laughed at him. E literalmente as pessoas riram dele. We can't do that. That's the backbone of our economy. Não podemos fazer isso. Isso é a coluna central da nossa economia. Every year he came back with a bill, let's end slave trade. Todo ano ele voltava com aquela lei. Vamos acabar com a escravidão, com o tráfico de escravos. But in the meantime, he connected the dots. Mas durante esse tempo ele ia conectando os pontos. Church people, As pessoas da igreja, politicians, políticos, writers, escritores, so they created a critical mass. para criar uma massa crítica. And after about 20 E years, depois de 20 anos, a bill was passed. aquela lei foi aprovada. 20 years. 20 anos. The olive tree was bearing fruits. A oliveira estava dando frutos. That was a movement of societal transformation. Esse era um movimento de transformação da sociedade. Now, in the US, you had in the 50s, 60s, and 70s, Nos Estados Unidos, durante os anos 50, 60 e 70, the civil rights movement. o movimento de direitos civis. And Martin Luther King was a figurehead. Então, Martin Luther King era a pessoa mais proeminente. And they were fighting for equal rights for blacks. Eles estavam lutando por direitos iguais para os negros. And it started with a small minority, E começou com uma pequena minoria, but they formed a number of groups. mas formaram um número grande de grupos. But those groups worked together, E esses grupos trabalhavam juntos. and eventually it became a critical mass, E eventualmente se tornou numa massa crítica. and things changed, E as coisas mudaram. and the laws changed, E as leis mudaram. but it took decades. Mas demorou décadas. What do we learn from these movements of societal O transformation? que aprendemos desses movimentos de transformação social? One, had a common vision. Uma visão comum. End slave trade. Fim do tráfico negreiro, tráfico de escravos. Equal rights for whites and blacks. Direitos iguais para brancos e negros. Secondly, they had common values. E em segundo momento, eles tinham valores comuns. And if you look at them, it was about justice, freedom, and human E dignity. se você olhar de novo, é sobre justiça, dignidade humana e liberdade. And thirdly, E- they were a small minority when they started. E 3, eles eram uma minoria quando eles começaram. They were laughed at, they were persecuted. Eles foram riram deles e foram perseguidos. But 4, they had the industry facilitators, the catalysts who started to connect the groups together. Mas eles tinham esses facilitadores que iam conectando esses pontos, essas pessoas. So eventually they became a critical mass. Então, eventualmente, se tornou uma massa crítica. So they reached a tipping point where things changed. Então, eles chegaram num ponto de inversão e as coisas começaram a mudar. But lastly, Mas, por último, they had tenacity. eles tinham tenacidade. It was year after year, decade after decade. Ano após ano, década após década. We have a vision. Nós temos uma visão. We have common values. Nós temos valores comuns. We're growing. Nós estamos crescendo. We're connecting. Nós estamos conectando. But now we need to have tenacity. Mas temos que sermos tenazes. We need to hold on to that vision. Nós temos que nos apegar a essa We visão. need to invite more people Temos que convidar mais to pessoas create a critical mass. para criar essa massa crítica. Because Brazil can be changed. Porque o Brasil pode ser mudado. Amen? Amém? Because God wants it. Porque Deus quer isso. Amen. Amém.